Então, pessoal, aqui pelo canal da Emiló, estamos iniciando mais uma live com o professor Washington, ele que é doutor em Direito Ambiental Internacional, mestre em Gestão de Negócios Sustentáveis, administrador e professor, autor da obra Logística Sustentável e Gestão de Compliance Ambiental pela editora Arraes, da coleção Pantalassa, que a própria Emiló faz a administração dessa coleção. No tema de hoje, nós vamos estar tratando a logística multimodal e os impactos do Covid. E nesse intuito, vou passar a palavra para o professor Washington, que eu acredito ter bem apresentado, e ele vai tratar do planejamento estratégico e soluções futuras que vão estar derivadas do coronavírus. Professor, passo a palavra. Ok. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer o convite da professora, a doutora Eliane Maria Otaviano Martins, ao qual eu até hoje sigo muitas obras que compartilho em todo o ambiente acadêmico e corporativo ao qual eu faço parte. É uma honra muito grande, né? Em primeiro momento, poder, apesar, né, de um momento bem triste, né, que se trata de uma crise do ponto de vista de saúde, né, mas é muito importante a gente poder corroborar com soluções e alternativas, né? E a gente, acho que está muito claro, né, nesse momento, uma necessidade, sobretudo, de reflexão humana sobre coisas básicas, né, que nós esquecemos, né, no nosso dia a dia. Eu penso muito nas condições, né, de alternativas, de modificações estruturais, socialmente falando, até porque a gente entende que hoje não é uma questão de você estabelecer qualquer tipo de postura, seja por meio de uma apresentação de um trabalho, mas eu acho que o que pesa nesse momento, né, é você fugir desse pretexto político de críticas, né, e partir para soluções. Eu acho que as soluções é um papel de cada um, por mais que elas não aconteçam, né. Nós temos a mensagem, como mentores, professores, né, de tentar achar uma alternativa, né, para essa crise. Óbvio, no nosso limite de conhecimento, né, e quem dera conseguirmos essa solução, né, mas esse é o desafio. Então, essa iniciativa, né, da Emiló, buscar especialistas em suas áreas para essas alternativas, é algo que a gente deve contemporizar com muita seriedade. Então, eu vou começar o meu trabalho aqui. Eu quis fazer esse briefing, né, porque é uma live e assim, lógico, estou aqui bem partindo de uma informalidade, mas eu acredito que às vezes em pequenos gestos aí a gente traz informações que vão viabilizar ações futuras. Eu estava batendo um papo com a Giovana aí em outros contextos, e aí a gente vê o seguinte, né? O que a gente pode corroborar para a sociedade dentro do nosso expertise? Óbvio, eu vou falar fiz um recorte de pesquisa daquilo que me motivam em diversas instituições ao qual eu represento, né? Leciono na Unisanta também, leciono em grupos de pesquisas para o CNPq como pesquisador, e a gente vê em diversos congressos internacionais ao qual participamos, em associações como a Câmara Brasileira de Contêineres, né, algumas nuances operacionais que já davam sinais, né, de que algo muito ruim aconteceria e nós não teríamos soluções. Não estávamos preparados, né? Exato, não estávamos preparados. Não é só uma questão de falar sobre investimento em infraestrutura. O momento é necessidade de pensamento em planejamento estratégico. Quando a gente fala em pensamento em planejamento estratégico, a gente cai
né, naquela questão de que nós temos que pensar em processos, né, de cidades inteligentes, cidades sustentáveis, portos verdes, em logística verde, né? Eu vou só fazer um briefing sobre a questão do aspecto econômico, da viabilidade da logística multimodal, sobre o seguinte contexto, né? A gente estava fazendo, eu fui especialmente no terminal portuário de Santos acompanhar em uma diligência uma operação ferroviária de transporte de contêineres, onde nós damos assessoria, né? E, basicamente, o que a gente constatou, né? Que um container saindo do navio, vou ser bem simplista para que haja um entendimento, né, do que a gente propõe nesse pensamento ideológico, né, sobre ações futuras em termos de lideranças e condições limitadoras numa cadeia de distribuição. Se nós pensarmos que as cargas passam pelos portos, né, e que hoje a movimentação do navio para com a ferrovia, ela encontra-se, né, num espaço, né, não superior a 500 metros em alguns terminais, ou no máximo 1 quilômetro, né? Se a gente fazer uma analogia sobre a quantidade de pessoas, né, relacionadas aos serviços conexos a essa movimentação, a gente pode analisar isso de 3 formas, né? Do ponto de vista operacional, do ponto de vista tático e do ponto de vista estratégico. A nossa ideia, né, é que a gente pense que hoje a logística ela está num momento de mutação constante, né? E quando a gente faz um novo cenário, um cenário de crise, né, onde que temos que combater uma pandemia, a exemplo da Covid, é que a gente vai sentir, né, como nós estamos distantes de uma matriz ecoeficiente. E que, quando nós temos, em demasia, uma poluição do ar decorrente do uso e de exploração de modais que hoje podem atenuar a doença, a gente tem que pensar numa capacidade limitadora, não restritiva, né? Ações mitigatórias, né? Então, esse entendimento é um entendimento mais buscado no ambiente acadêmico. E dentro do ambiente acadêmico, a gente tem estudado várias condições, né? E hoje, eu penso assim, nós não entramos ainda na curva de maior risco, né? Porque nós sabemos, a Giovana me corrija se eu estiver errado, Giovana, mas eu acho que do dia 6 ao dia 20, né? O agravamento está entre o dia 7 e o dia 20. 6 e 20 de abril, Então, esse isolamento, eu sou a favor, né? Porque nós não chegamos ainda nessa curva de maior intensidade, ok? E essa proposta, ao qual nós temos pesquisado, elas tratam sobre o ponto de vista de decisões futuras. Quando se fala em planejamento estratégico e em administração, a gente sempre está pensando em decisões futuras, ou seja, o day after, né? Aqui no caso, semana seguinte, né? O que do ponto de vista de estrutura, né, de escoamento de carga, está sendo condicionado, né? Então, eu vou construir esse cenário para que a gente possa verificar e corroborar com as autoridades no sentido de possibilitar alternativas, né? Nós temos visto uma ação sobre o ponto de vista de incremento em autorizações de liberações de modos de transportes. Isso é uma prerrogativa do Ministério dos Transportes extremamente inteligente, né, porque a cadeia hoje, toda a cadeia de distribuição, hoje depende dos modos de transporte, né? E quando eu falo, voltando ao exemplo, né, da transferência de cargas de navios para ferrovias, o que me chamou a atenção é que há alguns terminais você não tem nem contato humano. Ou seja, a automação, né, que seria conhecida como um conceito true port, entre áreas intraporto hoje,
para ferrovias, elas podem ser uma alternativa futura para que você consiga deslocar a carga por um plano de contingência em centros logísticos integrados e avançados, mais próximos ao Interland. E vou mais além. Né? A gente pode utilizar a carga containerizada pelo perfil de isolamento, né? Com regras restritivas aos bens essenciais básicos, né? Por container, entre regiões, né? Evitando maior aglomeração, maior participação em distribuição da cadeia física dos bens, né? Mesmo considerando todo esse processo de internacionalização, com o rigor, obviamente, de órgãos reguladores. Né? Tudo aqui tem que ter como base uma legislação e um amparo legal. Né? Então, quando se pensa em processo multimodal, eu gosto de frisar sempre, né? Há aquela miopia de que achar que o transporte multimodal é um concorrente de um modo unimodal. Não, não é. Ele é parte, né, de um processo logístico que dá segurança jurídica, né, e responsabilidade a um único operador, que é o OTM, o Operador de Transporte Multimodal, a fazer, sobretudo, o monitoramento e controle de distribuição física de cargas entre a zona primária e a zona secundária, considerando o interesse de Interland de determinado porto. Né? Acaba trazendo mais segurança, professor, só... Pois não. Acaba trazendo mais segurança para o contratante, inclusive, ter um contrato direto com o OTM, né, com o Operador de Transporte Multimodal, do que ter vários contratados, né, no caso. É uma opção mais segura juridicamente, administrativamente. Perfeita a reflexão, Giovana, porque quando você tem um canal, né, para distribuição da informação, a informação ela chega com conteúdo muito mais preciso aos outros stakeholders que estão, na verdade, sob responsabilidade, né, de uma diretriz. Então, o papel do ATM nesse contexto, né, é o quê? Na verdade, ele é um pacificador de uma estratégia maior de logística, né, que tem que prezar pelo nível de serviço, né, dos seus agentes intervenientes, né, e há que se pôr em mente, né, de que nós temos produtos sendo transportados, né, da zona primária para a zona secundária, hoje, essenciais. Né, essenciais. Né, e dentro da cadeia de produção, como um todo, inclusive de hospitais. Né, inclusive de insumos para a agricultura, né, porque boa parte dos insumos de produção... O maior canal, né? De fertilizantes, né, para a nossa agricultura, eles chegam por via marítima. Né? Então, olha só, né, o impacto que isso pode dar futuro, né, se você não viabilizar uma administração sustentável dentro de um contexto inteligente. O que eu chamo de contexto inteligente? Né? Eu tenho uma infraestrutura, né, ali disponibilizada por uma proposta de logística sustentável, e eu digo logística sustentável já jogando de forma inteligente a responsabilidade que o Estado tem de possibilitar compras públicas por meios de canal de distribuição que ele mesmo regula, né, com agentes intervenientes. Por exemplo, né, a NTT ela faz todo o controle do processo, né, de vinculação do OTM, juntamente com a ANTAC, né, representando ali o interesse que o Estado tem, a partir da Lei 9.611 de 98, possibilitando alternativas de inclusão, né, eu brinco, de inclusão social de stakeholders da logística, né, e um único contexto do processo. E aí, o que acontece? Cada um com sua especialização podem buscar um resultado de distanciamento maior. Né? Se você pensar, por exemplo, ferrovia, né? O que os acadêmicos dizem?
que é um transporte limitado a longas distâncias, né? Porém, a gente pode... É fácil você pegar exemplos como o benchmarking da União Europeia, como... acho que eu tenho um capítulo de livro, um capítulo de livro pela EMI-LO que trata do Green Corridors, que são os corredores verdes. Os corredores verdes são políticas públicas que integram obrigatoriamente o transporte de cargas containerizadas em alguns segmentos especiais do ponto de origem, do porto, até o porto de destino. Então, quando você consegue enxergar algumas estratégias públicas, você percebe que se aproxima, né, um resultado logístico ecoeficiente do ponto central, né, onde eu falo o epicentro de distribuição de cargas essenciais. E aí eu não contamino as regiões portuárias, as comunidades portuárias. Para quem não tem esse dado, né, e a gente facilmente consegue enxergar que hoje a poluição do ar, eu tenho grandes amigos médicos, né, que me dizem que é um atenuante, né, da doença. Né? Sobretudo porque o impacto principal é respiratório. Né? Isso a gente já defende desde o mestrado, né, que a responsabilidade de uma política ambiental, sobretudo no transporte multimodal, ou intermodal também, isso é uma outra coisa que eu posso explicar depois, mas a ideia é que se tenha uma estratégia pública como solução, ao menos de contingência, para aliviar, né, em época de safra, um pico aí que pode atingir mais de 17 mil caminhões por dia só na Baixada Santista. Né? Então, é verdade. A grande questão é essa. Só que há, às vezes, uma miopia de interesses e uma distorção de que, muitas vezes, o modo ecoeficiente ele tem uma ação excludente ao modo mais ecoeficiente de um não ecoeficiente. Então, esse paradigma de pensamento é que tem que mudar. Professor, nós tivemos... sobre dialética crítica, a gente tem que trazer soluções. Você concorda, Giovana? Só interromper, porque teve uma pergunta aqui, eu acabei não anotando o nome de quem fez essa pergunta, mas achei bem, não desmerecendo os demais comentários, mas ele perguntou se a sua opinião, o que você acha a respeito se o operador de transporte multimodal, ele ainda é uma figura que está engatinhando no nosso país. Se ele ainda precisa estar, acredito eu, mais fixo entre os polos, entre os players. O que o senhor acha? E depois voltamos aos impactos do Covid na logística. Ok. Não, perfeito. A pergunta é extremamente relevante. Se a gente pensar que o Brasil tem uma extensão continental e habilitados, nós não temos 60 OTMs de fato, né? Porque uma coisa é você criar, né, uma política pública de desenvolvimento e a outra é você constatar essa política pública funcionando. Né? Então, hoje, os incentivos, né, públicos para o desenvolvimento da multimodalidade, eles ainda são muito incipientes. Né? Então, isso justifica, né, sobretudo, responsabilidades. Né? Muitos juristas, eles apontam, né, que o grande problema da falta de uso da multimodalidade é a insegurança jurídica, certo? Então, nós já temos essa resiliência, que é uma resiliência natural multimodalidade. A outra é financeira. Né? Como garantir o pagamento de um processo dentro de uma matriz onde você tem responsabilidades distintas por convenções internacionais e por modos de transportes? Né? Então, é complexo do ponto de vista processual? Sim. Mas voltando, nós estamos em que ambiente? Né? Se isso fosse solucionado antes, óbvio, né? A gente já estaria resolvendo uma boa parte desses problemas. Hoje, nós encontramos naquele momento em que você está no meio da guerra, escolhendo os instrumentos. Qual atirar? Calibre 22, um 38, um rifle, só que você já está tomando tiro. Deu para entender? A prática multimodal no Brasil ela é meio assim. Ela já deveria estar sendo desenvolvida com políticas públicas que estimulassem,
né, que estimulasse o desenvolvimento de uma matriz ecoeficiente. Indiretamente, nós estaríamos promovendo a logística multimodal, né? E, vamos dizer assim, descentralizando o impacto local em um cluster específico de cargas, para uma demanda específica, e deslocando isso para um ponto estratégico no interior, mais avançado, conforme o interesse público, inclusive do governo. Não sei se eu respondi a resposta do colega, mas... Não, eu acredito que sim, inclusive, dando sequência e também complementando um comentário de um outro colega recente, ele está falando do ministro Tarcísio, da infraestrutura e das medidas fortes que serão tomadas. E aí, relembrando a nossa conversa um pouco mais cedo, gostaria que o senhor falasse um pouco da portaria recém-publicada pela ANTT, a 117, e as balanças de pesagem nas rodovias, para quem ainda não tomou conhecimento dessa portaria, e dentro da perspectiva do nosso tema. Ok, perfeito, Giovana. Bom, eu não lembro do número da portaria, você pode me ajudar nisso? 117. 117. Ok, obrigado. Obrigado pelo apoio, eu não sabia. Mas tudo bem, não lembrava, perdão. As balanças tiveram, na semana passada, né, a liberação. Vamos lá, então voltando só para recapitular. O que o governo está fazendo agora? Está escolhendo as armas para o desenvolvimento, né, da logística, para que a logística não pare. Uma dessas ferramentas administrativas se trata da portaria 117, né, como você disse, né, que vai liberar as balanças rodoviárias. Isso aí faz com que é uma forma sintomática, vamos dizer, de controle de contágios entre os recursos humanos hoje disponibilizados no ato da fiscalização de balanças e até nos colaboradores das transportadoras, os seus motoristas, seus ajudantes, né? Óbvio que essa medida ela satisfaz o lead time da carga, sob o ponto de vista logístico, né, de análise, mas ele mitiga riscos, né, de contágio sobre o Covid. Então, ou seja, existem efeitos de medidas de políticas públicas com externalidades positivas e negativas. Eu colocaria esse posicionamento do governo como uma externalidade positiva que orienta até a circulação dos veículos, né, sob o ponto de vista de chegada ao porto. Porém, né, em termos de conduta, o que a gente tem que pensar é que qual o efeito dessa externalidade positiva sobre o resultado da logística no embarque, por exemplo, né? Então, essa aferição de peso, né, dentro desse modelo, ela é necessária e contratualmente obrigatória. Contratualmente é obrigatória. Ela vai onerar o transportador? Há uma liberação da cobrança de peso de pesagem nos terminais portuários, né, para essa aferição, né? Ano passado, recentemente, houve uma determinação da IMO sobre o controle obrigatório de peso de containers em exportação, né? Então, por exemplo, essa portaria ela está alinhada aos procedimentos e regimentos internos do mercado externo. De embarque, né? Então, essas externalidades, elas são positivas até o limite de objeto de análise. Em administração, a gente fala assim, a gente compara o objeto de análise A com A, não A com B, né? Então, saúde, A com A, nota 10, né? Agora, outro elemento, né? O fator de segurança jurídica para o transporte marítimo. Se essa aferição de peso não for adequada, pergunto eu aos especialistas aí que estão assistindo a live, ela pode gerar um risco para a embarcação, né? Os ship planners de plantão, né, que trabalham com informação de peso, conjunturada num documento eletrônico que eles recebem a partir já do processo de agendamento eletrônico, né? Em que momento a realidade física do peso é compatível com a realidade do processo? Percebeu? Então, aí eu falo que do ponto de vista administrativo, pode-se gerar uma externalidade negativa à medida que não haja uma palavrinha que dificilmente a gente vê pelas ruas, né?
Bom senso. Seja para a circulação de pessoas, como para a circulação de cargas. Né? Aumenta o risco fiscal, operacional. Sob o ponto de vista estratégico do transporte internacional. Né? Então, olha só, né, os impactos. A gente está trabalhando, né, o entendimento, óbvio, e que fique claro isso, né, que nós damos todo o apoio para essa medida. Mas é especialmente necessário que especialistas portuários estejam conversando sobre o impacto, sobre aquilo que eu comecei a analisar. Né? Eu sempre penso, nas minhas aulas eu falo, eu tenho que pensar estrategicamente em 3 níveis. Né? Nível operacional, nível tático e nível estratégico. Né? Nível operacional, excelente. Nível tático, fantástico. Né? Agora, vamos parar por aqui. Nível tático do governo, perfeito. Mas, e os agentes, e os stakeholders, e os agentes intervenientes? E se você pensar que dentro da Lei 9.611 de 98, você tem um OTM, né, com a obrigação de relacionar atividades primárias em um único documento de transporte e ter responsabilidade sobre tudo isso, considerando que até a carga sair do ponto de origem ao ponto de destino de embarque, ela vai passar por diversos players com responsabilidades que só esses players poderão responder perante ao processo logístico de forma sustentável. Né? Então, é muito importante a gente pensar, e aí eu queria que você me ajudasse sobre o aprofundamento dessa portaria, sobre o entendimento daquilo que você entende como algo que pode, de certa forma, agregar um risco de segurança aduaneira nesse processo. Desculpa. Porque, na verdade, vão ser analisadas. A hora que a nota, o motorista chega com a nota no terminal, o primeiro ato é a pesagem da carga. Até mesmo se você tiver com um container refrigerado, se teve algum problema nesse container durante o transporte, vamos dizer que temos rodovias hoje em dia que nos causam, pode acabar causando algum problema nesse container. E essa carga que está refrigerada, descongelou, o peso mudou. Então, para você entrar com essa nota fiscal já é um problema. Para balancear quem estiver fazendo o balanceamento da carga no navio é outro transtorno, porque isso é analisado de forma criteriosa para fazer o balanceamento da carga. Então, assim, de todas as formas, aumenta-se consideravelmente o risco para o ATM, né? Porque Perfeito. Ele é que acaba juridicamente respondendo por essa diferença de pesagem. Claro, estamos colocando acima disso as vidas que estão sendo ali na rodovia, que não estão mantendo contato para não aumentar a transmissão do Covid, mas com essas observações, né? Olha, as suas colocações foram até melhores do que as minhas aí sobre esse detalhamento, né? Sobre o detalhamento. É perfeito isso. Eu vou mais além. Eu vou corroborar com esse pensamento aí sobre a segurança, né? Que a gente tem hoje dos próprios carreteiros no transporte. Né? Porque se algumas empresas, evidentemente, né, buscarem o lucro, aquela conta de economia de escala, ela entra nesse jogo. Né? Quanto mais eu transporto, né, eu tenho menor custo unitário por veículo. E esse mais, às vezes, significa lucro para uma ponta e prejuízo social para outra. Né? Inclusive da vida do carreteiro por seguranças e condições do veículo que está transportando um excesso de peso, por exemplo. Tá? Uma vez que hoje, falei para vocês que a ideia era buscar soluções. Então, as soluções que automatizam o porto hoje fundamentam-se em planejamento estratégico. Isso é inteligentíssimo sob o ponto de vista organizacional. Os ship planners hoje, eles já recebem a documentação antecipadamente para planejar, né, o que a gente chama de block storage, o armazenamento das cargas antes do embarque. Né? Exatamente.
E quando você está fazendo isso, você já está garantindo a segurança da embarcação com base numa motivação virtual de peso, né? Considerando que há uma ética na informação, né? Da pesagem das unidades de carga que estão indo sobre a embarcação, e isso é que assegura que haja um transporte marítimo seguro, né? Sobretudo... Sem contar que qualquer alteração depois qualquer alteração que você venha a fazer posterior no Siscomex, a empresa ainda paga multa. Era essa a pergunta que, do ponto de vista aduaneiro, era isso que eu queria ouvir. Você vai acabar pagando uma multa por alteração, vai ter que dar explicações, justificar, né? Você tem que apresentar justificativa para essas alterações no Siscomex. Você tem prazo para isso, então é uma situação dificílima. Ó, Giovana, obrigado. Ainda bem que você está aí, viu? Porque você levantou, a minha memória é péssima, né? Mas, vamos nos complementando. Exato, mas você levantou um ponto aí, para quem não conhece, eu não queria entrar nessa discussão sobre processo aduaneiro, né? Mas hoje nós temos a declaração de trânsito multimodal, né? Declaração de trânsito aduaneiro multimodal, a chamada DTA, né? E muitas vezes, quando você recebe um invoice, né, do cliente, ali tem uma carga manifestada, o seu peso da carga, né? Você recebe a nota fiscal, né, do documento que te habilita, né, juntamente com o Bill of Lading, o conhecimento de transporte marítimo, a formalização nos Siscomex dessa DTA, né, a instrução de embarque, né? Assim como você tem, às vezes, em alguns casos, até o packing list dessa carga, né, no contexto. Vem tudo, né? Então, essas informações, quando elas entram, né, dentro de um perfil exclusivo para a prática multimodal em trânsito aduaneiro, né, elas fazem com que a primeira aferição, a primeira coisa né, você tem lá o escaneamento do container, né, e o segundo ponto que é pesagem. Tá? E essa pesagem, na importação, isso é um poder discricionário do fiscal local ou do recinto aduaneiro local, estabelecer, né, a divergência de peso, a chamada divergência de peso, né? E quando você tem uma constatação, por exemplo, superior a 12% do peso, em termos formais de documento, você já para a carga, né? E se a gente parar e pensar, agora voltando à minha praia, né, que é o nível estratégico, né, algumas empresas estão trazendo carga para o Brasil, né, com um lead time específico. Deixa eu fazer uma explicação aí. Quando o meu contexto de explicação de lead time, eu falo meu contexto, porque tem livros em diversos contextos, mas para a gente ficar mais na mesma página do entendimento. Lead time, soma dos tempos dos processos da cadeia de suprimento, considerando os tempos de todos os stakeholders envolvidos na logística. Isso significa dizer que o fator N, que é o fator tempo, né, dessa cadeia, essa somatória, né, ela que é hoje a margem de segurança de alguns importadores, né, principalmente no segmento automotivo, né? Então, quando você tem... Eu estou usando agora, por enquanto, o ambiente de pesquisa, nossa, nessa dialética aqui, considerando que o mundo atual sem o Covid, para você entender a gravidade da profundidade dessa análise. Então, sem o Covid, eu tenho lá, né, uma carga vindo do Japão para o Brasil, 45 dias, e essa carga tendo que chegar na linha de montagem em 15 dias. Né? Um cenário, né, de just-in-time da logística inbound, que a gente chama, né, da logística interna. Desculpa pelo anglicismo, mas eu falo para meus alunos. Em logística, não dá para você dissociar alguns termos que são conjunturados dentro do ambiente corporativo. Esse é um deles. Então, só um gancho. Desculpa, você vai corrigindo aí o que... eu não quero. Não, à vontade. Aí você me ajuda. Então dentro desse modelo, se você pega a instrução normativa da DTA 248 da Receita Federal, né, a carga chegando, ela tem que sair em 48 horas. Né? Exatamente. Isso é feito no aéreo. Na verdade, a DTA começou no transporte no modo aéreo, né? E o marítimo se beneficiou disso, considerando a inteligência da racionalidade de setores essenciais para a economia do Brasil,
né, transferir suas cargas em tempo hábil dentro de um lead time aceitável. Né? Agora, se eu esbarro numa conjuntura de que eu tenho divergência de peso para remover uma carga para um modo mais ecoeficiente, certamente essa carga vai ficar no porto e vai ter que ser transferida para um modo mais flexível e mais rápido. Né? E aí você dobra a capacidade de mão de obra para gerar um novo processo, há um retrabalho aduaneiro, né? Para que essa Um aumento de custo, outro modo de transporte, certo? Ao mesmo tempo que a cadeia de trabalho de, às vezes, 3.000 trabalhadores fica parada, ok? E aí eu tenho que fazer embarque, às vezes, urgente aéreo, né? E essa sim, carga aérea urgente, às vezes, está com aeroportos paralisados. Né? Então, desculpa eu trabalhar esse modelo, né? Mas é necessário, eu acho, descrever um pouquinho a complexidade do tema, né? Do que a gente está trazendo. E nós temos a Maria Cristina Gontijo, querida professora, colega. Ela fez uma pergunta e até nós chegamos a conversar isso mais cedo também, então estou aproveitando os ganchos. Opa. Ela faz uma pergunta no seguinte: a clusterização nos portos aumenta a ecoeficiência? Sua opinião? Ok, a clusterização. É isso? Nos portos. Você acha isso? Você acredita que aumenta a ecoeficiência? Eu acredito numa convicção de grandes especialistas portuários, né, ao qual aí eu gosto de identificar alguns mentores, né, que já operam carga nos portos brasileiros, a exemplo do professor Aloísio, da Senep. Né? Então eu falo, eu tive bons professores em contextos portuários e a gente sempre trabalha com alguns modelos de portos europeus. Né? Então, e há modelos divergentes, né? Tanto em portos asiáticos como portos europeus e portos brasileiros. Volto àquela máxima de que, né, em administração a gente tem que comparar A com A, B com B e C com C. Não ficar misturando essa coisa de ficar fazendo comparações com realidades totalmente distintas. Né? É isso que está levando o caos que nós estamos nessa crise aí agora, né, de soluções. Mas, focando na pergunta da colega, o que eu entendo? O porto, é isso que eu ia falar. Para mim, o porto é um transit point. Né? Transit point, o que seria isso? Né? Uma carga chega e sai. Não importa o modo de transporte. Né? Quando eu penso em um modelo de ecoeficiência, eu estou falando de deslocamentos que são superiores a 200 quilômetros, né? E não estou falando de remoção intraporto. Entendeu? Então, a distribuição de carga inland, né, dentro de um contexto de acessibilidade, de infraestrutura portuária terrestre, é uma coisa. Né? A outra coisa é você pensar no contexto de infraestrutura de interland. Né? Ou seja, a funcionalidade do porto tem que ser de acordo com a demanda. Qual que é a origem da carga? Né? Se a origem da carga necessariamente são outros estados, né? Eu entendo que o contexto de celeridade na liberação da carga, né? A desburocratização, ela é necessária para o destino da carga, para a facilidade ao destino da carga. Se a carga vai permanecer no Porto de Santos, né? Óbvio que há interesse de permanência desse cluster, como a professora Maria Cristina disse, com bastante propriedade, dentro da nossa região. Né? Então, eu vou dar um exemplo clássico. Né? Nós tivemos experiências, eu participei de um projeto, de um processo da MRS Logística, de vagões double stack. Né? Antes de participar desse projeto, eu estive no Canadá, em Vancouver, acompanhando land bridges ferroviárias, né? Que trabalhavam com vagões double stack. Né? Isso eu estou falando de quase 10 anos atrás. Tá? Então, nós tínhamos um fluxo, né, de carga dos Estados Unidos, de Chicago, indo diretamente para Vancouver, no Canadá, né?
com o duplo empilhamento. O que é double stack? Deixa eu traduzir. É um vagão com duplo empilhamento de containers, né? E para essa... aí eu estou imaginando um cenário que eu quero construir um cluster de carga, por exemplo, na área continental da Baixada Santista. Vamos pegar essa ideia, que eu acho genial. Beleza. Se a gente trabalhar essa ideia, aí vou pegar um exemplo de containers vazios. Você cria rotas de distribuição, né, da margem direita à esquerda por um modo ecoeficiente, né? 100 vagões desse tipo transportam mais de 400 containers por um único trem de 100 vagões. Né? E nós tínhamos um impeditivo para a operação. Aí volta o nível tático de novo, o nível operacional. Né? Qual que era o impeditivo, o nível operacional? O pé direito, a altura, né, do duplo empilhamento sobre o vagão para passar túneis ou rede aérea. Em primeiro lugar, entre margem esquerda e direita não tem rede aérea. Tá? Segundo ponto, os túneis. Né? Então foram feitas obras no Morro Santa Rita, se não me falha a memória, e onde eu participei de alguns testes que viabilizaram o transporte entre margens de contêineres vazios. Então, necessariamente, eu teria um modo ecoeficiente, uma estratégia ecoeficiente, não como solução definitiva, porque a gente tem que pensar, sobretudo, nos carreteiros que dependem desse emprego, né? E que dependem do trabalho entre margens. É isso que a gente tem que pensar. Né? E são muitos. Mas levando em conta, né, que todos esses carreteiros estivessem contaminados, né, dentro de um contexto de pandemia, alto nível de pandemia, né, familiares morrendo, muitos carreteiros colocam até parentes trabalhando, né? Então, uma família toda num risco. Como é que eu faço para fazer o abastecimento entre margens? Eu posso usar uma estratégia de trabalhar com containers leasing entre margem com o sistema double stack? Então, imagina, né, o potencial econômico, né, sobre o ponto de vista de estratégia pública. Mesmo o governo considerando esse trabalho de visualização e estratégia de deslocamento para a formação de um cluster. Eu dei o exemplo do container vazio, mas pode ser container cheio, pode ser um container cheio de água, né? Voltando às necessidades básicas. A gente teve, por exemplo, falta de água no município do Guarujá, né? Recente agora, no verão, né? E o deslocamento de abastecimento de água, né? Numa ação de logística humanitária e comunitária entre municípios, poderia ser feito por meio de containers de companhias leasing, onde você abastece com água esses containers e entrega no ponto cluster lá no Guarujá para distribuição de água local à comunidade. Né? Então, eu estou tentando trazer volta, eu não estou entrando no contexto político. Né? Falei para você que a dialética crítica, apesar de ter gostar, né, de discutir, de debater, mas eu acho que o momento agora é soluções. Né? Eu só aceitei participar dessa live considerando que a minha orientadora, ela me disse, durante a orientação da minha tese, coisas que eu jamais esquecerei. Né? E uma delas era construir estudos, né, teses, que mesmo contrariando economicamente alguns interesses, vão construir novos caminhos para a sociedade. Estudos acadêmicos. É o que a importância da academia, né? Exato. Então, eu sempre vou pensar como pesquisador e acadêmico. E sempre disse para você mais cedo, eu sou mais pesquisador do que professor. Mas, graças a Deus, eu tive bons mestres. Professor, nós temos 15 minutinhos, porque a conversa está muito boa e o tempo passou muito rápido. Então, eu vou complementar com mais uma pergunta, que eu acredito que a resposta vai dar o nosso limite de tempo. Como que estão os portos e a movimentação de containers em relação ao Covid-19? E você tem ciência de algum porto que está fechado em razão da pandemia? Bom, vamos lá. Nós estamos em um momento, Giovana, eu não sei quem fez a pergunta, estou dirigindo para você, mas estende aos colegas aí
que eu não consigo ver quem está ao vivo aqui, mas tudo bem, vamos lá. Até porque eu sou, né? Dependo de uma lente mais apropriada para isso aí. Estamos juntos. A leitura acabou com a minha visão, mas tudo bem. Olha só, se a gente... eu estava recebendo algumas informações, né, da Câmara Brasileira de Contêineres. Felizmente para o Brasil, o transporte marítimo, de certa forma, ele não parou, os portos não pararam, né? A logística ela está funcionando, né? Porém, onde que está o risco? Eu acho que essa é a síntese da pergunta, nesse gap entre portos. Por isso que eu fiz questão de falar na solução do planejamento estratégico da cadeia de distribuição. Porque as atividades portuárias, voltando ao exemplo de navios em trânsito, 45 dias para chegar no Porto de Santos. Quantas portarias já não foram feitas durante esse período? Né? Internas nossas. Agora, leva isso para onde está sendo o epicentro da gripe, né? Da Covid, né? Da pandemia. Fui querer ironizar, me ferrei, mas a ideia é essa. O epicentro, né? O epicentro da pandemia, né? Dos portos onde estão ocorrendo, já voltaram à sua normalidade, né? A China, por exemplo, né? Agora, as indústrias que se utilizam desses portos estão com políticas de governança corporativa alinhadas e muito alinhadas à ONU, né, que está apoiando a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Então, basicamente, está todo mundo numa cartilha de governança corporativa, constituindo esse elemento, né, de produção de acordo com o impacto do que eu chamo em logística de capacidade dinâmica. Então, a capacidade dinâmica, né, de alguns portos hoje foi reduzida. A produtividade, se a capacidade laboral está sendo reduzida, a capacidade produtiva foi reduzida. Consequentemente, para que eu vou disponibilizar uma linha de produção que não vai produzir dependendo de insumos? Né? Haja vista que quando você pensa, né, eu vi uma matéria da Anfávia recentemente, que há, na montagem de veículos no Brasil, né, ou seja, o Brasil, ele basicamente possui montadoras, né? Não é um fabricante de peças automotivas, né? Vamos falar assim, né? Então, as principais empresas automotivas hoje, dependem de um percentual, eu diria que é um market share, né, de distribuição de elementos importados para montagem no Brasil. Sim. Então, essas empresas, elas são constituídas lá fora com multipropósito, né, de produção para um determinado modelo. Muito bem. Se essas empresas, que são menores, né, mas possuem patentes tecnológicas, percebe isso? O direito de explorar aquela produção daquela peça, né? E necessariamente, se elas param, consequentemente, você pode parar a linha de montagem, né? Uma coisa, aí eu vou... Já que o tempo está acabando, eu fiquei preocupado porque eu estou só na primeira página. Temos tempinho. Eu tenho só na primeira página. Como diz aquele Perfume de Mulher, né, do Al Pacino, eu nem esquentei ainda. Mas tudo bem, vamos lá. É que a conversa foi boa. Mas é importante isso aí, eu não quero perder esse gancho. Então, essa produção hoje, se ela não chega nas indústrias, consequentemente, elas não geram embarques, apesar dos portos estarem funcionando, né? E essas paralisações, elas já estão sendo perceptivas em grandes players de logística. À medida que a gente tem um dado, por exemplo, diminuiu a quantidade de liberação de pleito de contêineres vazios nos depots internacionais. Esse é um indicador, né? É um KPI, indicador de que, óbvio, se eu não libero contêiner para exportação, eu não vou ter carga containerizada. Agora, para os breakbook, a carga solta, como é que está? Como é que está esse comportamento? Né? Se a gente considerar, eu fui para uma grande jornalista, amiga nossa, que fez uma matéria no Informativo dos Portos,
a grande jornalista, amiga Érica Mores, né? Ela estava justamente falando sobre uma tendência, né, crescente de containerização de carga de baixo valor agregado. Olha o paradoxo aí. Olha o agronegócio. E a gente trabalhou o tema falando sobre soja, né? E alguns armadores, né, trabalham o retorno de contêineres vazios com fretes com preços muito aquisitivos, né, de retorno para a China, né, containerizando carga que era embarcada breakbulk, por exemplo. Né? Uhum. Então, essa tendência, ela enquadra num novo modelo que eu falo que já está sendo ultrapassado, felizmente, que é um modelo de logística colaborativa. Então, às vezes, eu pego alguns autores confundindo, né? Falando hoje sobre logística integrada. Esse é um conceito da década de 80. Nós já avançamos. Né? A logística colaborativa é o seguinte: olha, você não está usando o teu sapato, eu vou usar. Sabe aquela coisa? Você não está usando o carro, eu vou fazer um Uber com ele. E a carga e as pessoas estão chegando. Né? O maior exemplo é a joint service de armadores em uma única embarcação. Né? Aí, óbvio, tem as resiliências, né? A questão de calados operacionais dos portos, que aí você vai fazer uma seleção de tipologia de embarcação dentro da realidade daquele porto, né? Seja com inclusão ou não inclusão de financiamento público. Mas a questão nós temos o problema logístico, e volto a falar, temos que analisar o A com A, o B com B e o C com C. Não vamos pegar aquela receita de bolo do Porto A e achar que vai funcionar aqui. Não vai funcionar. Né? Porque, e portos fechados? Temos portos fechados? Ficou, sim. Existem alguns portos fechados, mas eu vou te falar superficialmente, porque eu não tenho isso... eu não consegui pesquisar a profundidade. E quando a gente fala pesquisar a profundidade, é que eu sou que nem Santo Tomé, gosto de ver para crer e não tive o dado, então eu não quero divulgar. Mas, por exemplo, na Irlanda, né, eu tô com meu filho, está morando na Irlanda, espero que ele esteja assistindo, né, as empresas de logística lá estão movimentando, mas já puxaram o freio de mão, né, considerando que essas indústrias estão paradas. Né? Algumas indústrias estão paradas. Então, o lockdown não é do porto sistêmico. O porto está aberto, mas você está aberto sem carga, como é que fica? Né? E eu não estou falando... Entendi. Essa é a minha preocupação agora, porque nós não chegamos na curva, nós estamos só no isolamento, 1/3 do isolamento. Imagina na curva, né? E já estão, vamos dizer assim, liberando. Eu não sou contra a liberação de porteira, que realmente a gente precisa pensar no aspecto econômico. Mas antes de fazer essa liberação de porteira, o meu recado para o governo é: pensa estratégico, pensa em logística. Não adequações, né? Imagina que é logística. A logística ela tem um aprofundamento extremamente complexo. Para tomar uma decisão desse tipo. Eu não terminei o exemplo, tá? Eu não sabia do tempo. Perdão. Mais um pouquinho eu vou avançar. Eu estava falando do double stack, né? Eu falei que entre margens está. Agora, se você fazer uma pergunta para mim, Washington, mas ele sobe a serra de trem? Como é que está essa coisa? Né? Então, aí a gente já tem impeditivo. A gente tem um sistema de cremalheira que é o Planalto, a transição, é o conceito Throughport por engrenagens, né? Vamos trazer, que é uma obra feita na época de Ernesto Garrastazu Médici, na década de 70, que hoje possibilita que todas as cargas, seja um sistema unimodal ou double stack, subam o Planalto, vençam 800 metros por ferrovias, né? E assim sigam para o interior, para o interland de trem. Né? Então, a cremalheira hoje é um sistema, não, diferentemente do que a gente tinha no contexto da simples aderência em serra no transporte ferroviário, a gente tem o sistema de cremalheira, que são esses sistemas de engrenagem para os leigos. Imagine uma montanha-russa, aquela do Play Center. Opa, entreguei minha idade, mas tudo bem. Professor, em 20 segundos vão cortar a nossa live. Só para você não ser pego desprevenido. Tudo bem. Mas a ideia... Eu agradeço, muito obrigada. Só vou fazer esse agradecimento.
a todos. Vou apenas concluir o agradecimento ao professor Washington, que infelizmente a gente tem um tempo restrito agora nas lives e ele não pôde concluir o exemplo dele, infelizmente. Mas também quero fazer um convite a todos que amanhã, no mesmo horário, às 19 horas, vai estar ocorrendo mais uma live pela EMILOL com o professor Tiago Aló e Adelson de Almeida Filho. Eles vão estar falando sobre o agenciamento marítimo internacional e os impactos do Covid. Esperamos todos vocês. Muito obrigada. Infelizmente, a gente acaba sendo cortado no meio do caminho e não conseguimos concluir, mas obrigado a todos.